E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha o pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC. Vamos continuar a nossa caminhada sobre o pós-milenismo, tá bom? Hoje nós vamos entrar em alguns temas que já são ditos como temas principais da escatologia, como a segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e juízo final. Nós devemos ver, e lógico, e o estado eterno. E nós devemos ver esses pontos e deixar para o último programa o que? As objeções ao pós-milenismo. Por quê, pessoal? Porque eu sou amilenista, eu sou reformado. Então, o que acontece? Se você é pós-milenista, está contente com isso, não quiser assistir o próximo episódio, amém. Só que a nossa função é ensinar e nós vamos ensinar aquilo que nós cremos, amém? Então, vamos lá. Vamos para o estudo. Deixa eu passar aqui, pôr na tela a tela do Logos Bible Software do pastor. Lembrando que aqui nós temos o editor de sermões, que eu uso para fazer os estudos, os esboços que eu mostro para vocês. E aqui eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, versão com interlinear reverso, tá? Então isso daqui ajuda muito na tua exegese. Então vamos que vamos, vamos continuar nosso estudo. Agora nós vamos falar da questão da segunda vinda de Cristo. No pós-milenismo ele tem esse nome, nós associamos esse nome ao quê? Ele vem depois do milênio, tá bom? Então vamos bater esse papo aqui, a segunda vinda de Cristo. Em contraste com o pré-milenismo, que estabelece que Cristo retornará antes do milênio, o pós-milenismo afirma que Cristo retornará depois do milênio. Em contraste com o pré-milenismo e amilenismo, os quais afirmam que Cristo retornará a um mundo que ficará cada vez mais pecaminoso, o pós-milenismo ensina que Cristo retornará a um mundo que estará se tornando cada vez melhor. Se você falar para mim, o que nós já vimos isso no último episódio, se você falar para mim, o evangelho está cada vez mais sendo pregado, eu fico quieto. Agora, em um mundo que está ficando melhor, não tem como concordar. Isso a gente está vendo não só pelo que nós estamos passando no Brasil, mas o que nós estamos passando no mundo. Basta ver os indicativos. A humanidade passa fome. Então, isso não bate. Então, enquanto o pré e o a afirmam que Cristo vai retornar a um mundo que está ficando cada vez pior, cada vez mais pecaminoso, o pós-milenismo ensina que Cristo vai voltar a um mundo que estaria se tornando o quê? Cada vez melhor. Isso não é a realidade. Então, esse é um erro sério do pós-milenismo. As missões modernas e os grandes reavivamentos de Whitefield e Jonathan Edwards são precursores da vida de Cristo. Assim pensa o quê? O pós-milenismo. Passagens como Daniel 2, 44 a 45, vamos dar uma olhada aqui, ó. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Mateus 13, 31, 31 e 32, vamos ver, ó. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que mais? Aí nós temos Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Está dizendo que será pregado, mas não que será um mundo melhor, como prega o pós-milenismo. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sugerem o progresso do evangelho antes do retorno de Cristo. O retorno de Cristo será literal e visível. Atos 1:11. E lhes disseram: varões galileus,
Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu e virá do modo como viste subir. Viram Cristo subir, então vamos ver ele descer. 1 Tessalonicenses, deixa eu pôr aqui, pessoal. Então, depois de Atos 1:11, 1 Tessalonicenses 4:16. Como é que está aqui, ó? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele certamente. Amém. O tempo da sua vinda, contudo, é desconhecido. Então, é claro aqui, pessoal, tá? Quanto à ressurreição dos mortos. Os pós-milenistas estão de acordo, de forma geral, com os amilenistas a respeito da ressurreição. Haverá uma ressurreição geral, tanto de crentes quanto de incrédulos. Daniel 12:2. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Certo? Mateus 25:31 e 32, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. João 5:28 e 29, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E Apocalipse 20:12 a 13. Ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amém? Que acontecerá em conjunção com o retorno de Cristo, tá? Então a ressurreição dos mortos vai acontecer junto com o retorno de Cristo. 1 Coríntios 15, 23 e 24, ó. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. E 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então, a ressurreição dos mortos é muito parecida com nós, amilenistas. Tá bom? Do pós-milenismo. Agora vamos ao quê? Ao juízo final, ao julgamento, tá bom? Os pós-milenistas, de modo geral, também estão de acordo em relação ao juízo final. Na segunda vinda de Cristo haverá uma ressurreição final e um juízo final de todas as pessoas. Então todos participarão do julgamento, do juízo final. Mateus 13, 37 a 43 e 25 a 32, bem como os anjos, 2 Pedro 2,4. Haverá um julgamento das obras feitas no corpo e as pessoas serão julgadas de acordo com a luz que elas receberam. Vamos ler Lucas 12, 47 a 48, pessoal. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqueles que ouviram o evangelho, pessoal, serão julgados de acordo com a sua atitude para com Cristo. Bom, e após o juízo final, ou seja, a pena sendo dada a cada um de acordo com o seu merecimento, vem o quê? O estado eterno. O juízo de Cristo, como ensinam os pós-milenistas, resultará em uma distribuição eterna dos justos para a vida eterna e dos ímpios para a punição eterna.
A distribuição final, tanto de crentes quanto de descrentes, será tanto inalterável quanto sem fim. Para os crentes será a plenitude e perfeição de uma vida santa em comunhão com Deus e com os espíritos santificados. Haverá, entretanto, graus de recompensa relacionados à fidelidade que cada um deu, né? Então, Lucas 19, 17 a 19 fala disso. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fosses fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Tá? É a parábola do talento, tá bom? Que a gente está vendo aqui. Então, o que acontece? Existirão graus de acordo com a responsabilidade que cada um tem, a condição que cada um tem de exercer, tá bom? O crente passará a eternidade no céu, identificado como este mundo em uma outra forma renovada. Os ímpios passarão a eternidade em uma punição sem fim. Não podemos, pessoal, de maneira alguma ficar aí nessa conversinha de que não existe inferno. Ó. Mateus 25, 31 a 33. Vamos ler. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos? Com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Só vamos dar uma olhadinha aqui, ó, das esquerdas. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Vou selecionar aqui, vou ligar o interlinear reverso dessa passagem e vamos dar uma olhada. Quero dar uma olhadinha nesse termo, ó. Olha só, esse termo aqui, ó, tá aqui, ó, que é o que? Fogo eterno, tá aqui, ó. Este, aquele, sem começo, sem fim. Então existe o fogo eterno. Deixa eu até ver se eu consigo. Não vou conseguir. Mas dá para vocês verem aqui embaixo. Tá vendo, pessoal? Então realmente vai existir o inferno, vai existir o fogo, vai existir o castigo. Nisso, os pós-milenistas estão certos, né? Então os justos terão um prêmio pela sua justiça. E os injustos, os não salvos, vão virar churrasquinho. Tá bem? Então esse foi nosso estudo de hoje, pessoal. Deixa eu pôr minha carinha linda aqui. Esse foi o estudo de hoje do Nascido ESC. E o que nós vamos fazer? Semana que vem vai ser o último episódio agora do pós-milenismo, ou seja, quando Jesus vai voltar depois do milênio, uma era de grande maravilha, uma era de bondade, uma era de reinado do evangelho, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. No próximo episódio, a gente vai ver as objeções. Eu já passei várias, né? Porque eu sou amilenista, sou sincero com vocês. E então a gente vai, no próximo episódio, falar do quê? Das objeções pós-milenismo, tá bom? Então até a próxima, até o próximo Nascido ESC, em nome de Jesus, pessoal.